Agora que você já passou por todo o passo a passo sobre jantares harmonizados, a gente vai agora ter um resumo do checklist para você implementar o seu jantar harmonizado, aumentar seu ticket médio e levar uma experiência única para os seus clientes. O primeiro passo é definir a temática e o cardápio do evento. Como a gente já falou em outras aulas, você pode estar desenvolvendo jantar harmonizado em seu espaço ou no restaurante parceiro. Sempre busque, juntamente com o restaurante parceiro, a sua especialidade em relação à questão gastronômica, ou também, se for um chefe de cozinha, tente desenhar todo o enredo em relação aos pratos que você vai estar servindo, porque depois a consequência vai ser a seleção dos vinhos, que logo mais eu vou falar sobre isso. E a questão da temática, ela vai estar envelopando a sua promoção. Você pode estar tendo uma temática em relação à origem, uma viagem, falar sobre a Toscana, e aí certamente degustar vinhos da Toscana, Chianti, um super toscano, um Trebbiano da Toscana, que é uma variedade autóctone aí daquela região. Então, sempre levando a questão da temática em relação ao conhecimento, pode ter vinhos brasileiros, seguindo com espumantes, da Serra Gaúcha, indo para um Pinot Noir de Campo de Cima da Serra ou da Serra do Sudeste, ou de Santa Catarina, indo para um vinho tinto da Campanha Gaúcha, indo para um Taná, finalizando com um moscatel lá da denominação de origem de Farroupilha, enfim. Então use essa temática a seu favor, que isso também vai estar gerando desejo na hora da divulgação e também vai dar o tom em relação aos vinhos selecionados. O segundo ponto eu já falei, que é a seleção dos vinhos. Então, com a temática e o cardápio, você vai estar decidindo e escolhendo os vinhos, principalmente usando as regras da harmonização. Nós temos aqui um módulo específico onde a gente fala da dica sobre regras de harmonização, mas basicamente, gente, a harmonização é você equilibrar a medida do peso do vinho com a gastronomia, ou seja, um não pode sobressair o outro. A harmonização nada mais é o equilíbrio. E as regras da harmonização são similaridade ou contraste. Naquele módulo você vai ter maiores informações sobre regras de harmonização e também nas nossas apostilas da área de conhecimento do vinho, também a gente vai estar explorando isso. Então é muito bacana você estudar, ver a questão dos vinhos, nas próprias fichas técnicas dos produtores, eles dão um direcionamento em relação à harmonização, mas algumas regras são importantes, no caso de massa, sempre analisar os molhos que você vai estar encaixando, no caso da pizza, a cobertura da pizza, e a gente vai falar também que você pode estar harmonizando, fazendo harmonizações criativas, não só com comidas requintadas, porque quando a gente fala em jantar harmonizado, parece que a gente tem que estar fazendo algo muito luxuoso. Não, a gente pode estar até desenvolvendo jantares harmonizados em hamburguerias, enfim, com diferentes tipos de carne, porque daí o hambúrguer a gente vai estar indo no tipo de carne que você vai estar servindo, ou também o molho do hambúrguer. Eu já participei de jantares harmonizados com mini hambúrgueres, com vinhos diferentes, com uma carne mais defumada, e aí puxando para um Syrah, entre outras variedades. Enfim, gente, então use a criatividade e também defina os vinhos posteriormente dos pratos estarem escolhidos, ou ao contrário, escolha os vinhos e depois encaixe com os pratos que o próprio restaurante desenvolve, o chefe de cozinha, você pode estar desenvolvendo. E às vezes um jantar harmonizado, ele pode ser com mini, cumbucas, onde você pode estar reduzindo os custos e levando algo, uma experiência e algo educativo para o seu cliente, O outro ponto é planeje a quantidade.
não só a quantidade do vinho, como vocês já participaram da nossa aula sobre de eventos próprios, sobre as medidas, num jantar harmonizado, diferente de uma degustação, né, que a gente serve 50 ml, no jantar harmonizado a gente serve um pouquinho mais, né, porém, no início, normalmente as pessoas entram com mais sede, né, então uma dica que eu dou para vocês, sempre, né, comecem com espumante de boas-vindas, né, começando com espumante brut, né, para as pessoas se acalmarem, socializarem, para depois sentarem na mesa, né, e começarem a degustação. Então a dica que eu dou, sempre iniciem com espumante de boas-vindas, né, para quebrar o gelo, né, e as pessoas não entram no primeiro vinho assim, né, com muita sede ao pote. Então essa é uma dica bacana, porque eu já fui presidente e também diretor de vinhos de uma das maiores e principais confrarias de vinhos do Brasil, uma das mais antigas, né, do sul do Brasil, né, e entre umas 5 mais antigas do Brasil, né, e com grandes nomes do vinho no Brasil, e eu sempre usava essa técnica aí infalível, né, para a gente socializar, porque o jantar harmonizado também é uma troca de networking e experiência. Então, normalmente jantar harmonizado de 6 a 7, uma garrafa para cada 6 ou 7 pessoas. Tá? Então, no início sempre informem as pessoas, né, que aquela medida, né, orientem a equipe de serviço antes do jantar harmonizado para não servir mais num copo e faltar, né? Então é muito importante você estar sempre orientando a equipe de serviço, fazendo os testes com o formato de taça, porque a gente tem diversos formatos de taça, principalmente quando tu usa a estrutura de um terceiro, né, para estar fazendo esse serviço. Então planeje as quantidades, né, que certamente você não vai errar na medida e também, né, não vai doer no seu bolso em relação ao vinho, né, o cálculo do custo do produto. Então essa é a dica que eu dou para vocês em relação à questão de quantidades. A questão do serviço de vinhos é a questão, né, como a gente falou, da harmonização, o prato não se sobressair com o vinho, na questão do líquido é a mesma coisa, né? A gente não pode começar com um tinto e esse tinto sobressair, né, um espumante, por exemplo, ou a gente servir antes um Tanat e depois um Pinot Noir. Sempre, né, começar com espumantes, né, enfim, a dica que eu dei dos espumantes de boas-vindas, mas, Diego, vou começar com uma salada, né, ou com uma salada, e eu posso estar iniciando minha harmonização com um espumante brut ou um extra brut, né, tu pode estar começando, ou começa no prato de entrada com alguns queijos, né, ou terminar com alguns queijos, enfim. Então sempre começa com espumantes, depois vão para os brancos, né, sempre um branco mais leve para um branco mais encorpado, se ele passa por barrica, depois para um vinho rosé, né, às vezes tem um rosé que ele é mais leve ou um rosé com mais extração, né, enfim, sempre acompanhando a ficha técnica, né, tem alguns rosés, por exemplo, que tem mais extração, que são mais gastronômicos, né? Então é isso, o diferencial do tipo de elaboração desse rosé, né? E depois ir para os tintos leves, tintos mais encorpados e finalizando, né, com um vinho de sobremesa ou um coringa, que é muito bacana, que representa 46% da venda de espumantes no Brasil, é finalizar com espumante moscatel, que é o queridinho do brasileiro, né? Então sempre seguir essa sequência e lá no módulo de serviço e harmonização a gente passa maiores detalhes, né? Então essa orientação do serviço em relação à harmonização dos vinhos com os pratos, elas são importantíssimas, né? Sempre deixe o material à mesa, né? Falando o prato e o vinho que vocês vão estar servindo, e aí durante a condução do jantar harmonizado, como as pessoas vão socializando, né, você dá uma introdução, fale da temática do evento, dos vinhos que vão ser comercializados, e depois, né, quando servem os vinhos, né, enfim, o serviço começa primeiro com o prato, o primeiro com o vinho ou com o prato, né, sempre passe uma recomendação para as pessoas acompanharem, né, não tomar todo o vinho, depois servir o prato. Então tem que estar orquestrado o serviço do vinho com o serviço da comida. Então sempre, se for empratado, por exemplo, né, então sempre levar essas dicas para você não errar, né, em relação a servir, depois 15, 20 minutos depois servir o vinho, depois 15, 20 minutos depois servir o prato. Então sempre esteja orquestrado com a cozinha.
né? Se for empratado, né, eles servem antes e depois você começa o serviço do vinho, né, passando de taça em taça e sempre cuidando da questão. E depois, na sua comunicação, né, no início, você pode falar um pouquinho do vinho e depois pode estar criando uma dinâmica de interação, elegendo uma pessoa ou pedindo se alguém quer manifestar, falar sobre o vinho e também sobre a combinação do prato com o vinho, ou pode falar do vinho ou só do prato e também da harmonização para ver se a harmonização ela foi harmoniosa, para ser um pouquinho redundante. Custos cobertos. Sempre, né, como a gente falou já no módulo de eventos próprios, precifique com o valor, né, de preço de venda de vocês. Tá? Então esse é o grande diferencial. Você não vai ganhar na gastronomia, você vai ganhar no vinho. E principalmente a técnica do penúltimo vinho, você, né, fazer a chamada para ação, que nada mais é que você fazer o seu pitch de vendas em relação à venda no dia, né, usando as estratégias que a gente já passou, escassez, desconto, apenas essa noite, enfim, dando essas informações e rentabilizando essa experiência que você vai estar criando para o seu evento. Porque a ideia não é apenas a gente ter rentabilidade com o valor, o ticket do ingresso, mas também ter a rentabilidade com a venda do vinho, né, neste evento, né? As vendas antecipadas de ingresso, a gente já falou no módulo de eventos próprios, mas deixe as regras claras, né? Como a questão do jantar harmonizado ela é um pouco mais sensível, né? Aumente o prazo de cancelamento, por exemplo. Numa degustação, tu pode estar colocando prazo de 24 horas, mas no jantar harmonizado 48 horas, porque você vai ter que passar para o chefe, para o restaurante, a quantidade de pessoas, e ele vai ter que se preparar com a compra dos insumos, né, que no caso alimentos são perecíveis, né, o vinho tu deixa com a rolha, não tem problema nenhum, né? Mas o alimento é um pouquinho mais complicado e o chefe ou o restaurante tem que se programar. Então, venda com antecedência e principalmente deixe clara as regras. A pessoa fez o pagamento, pagou de forma antecipada, você agradece a confiança, confirma a presença dela e já manda uma mensagem com as regras de cancelamento, né, para deixar claro isso para o cliente. Então a troca de experiência, o jantar harmonizado é um ambiente de experiência, né, onde as pessoas vão estar jantando, vão estar conversando com as pessoas ao lado. Então não faça esse jantar harmonizado como se fosse uma palestra, né, enfim, ou um jantar, uma reunião almoço. Crie um ambiente, né, onde você, em formas de pílula, leve o conhecimento, fale no final, fale 2 ou 3 minutinhos em cada prato, tá? E deixe as pessoas interagirem ou crie dinâmicas de interação com o público. Isso é muito bacana, essas trocas de experiências, né? Promova o jantar harmonizado, ou seja, né, no pré-evento divulgue para a sua base de clientes, dê a possibilidade dos seus clientes convidarem, né, o acompanhante ou também amigos, né, para você captar novos leads. Isso é muito bacana, mas promova essa confraria primeiro para a sua base de clientes e depois, né, dá um tempo para eles, prioriza o seu cliente ativo e depois abra para o Instagram, né? E a última dica, gente, é celebre o momento, né? Fique orientado à experiência do seu cliente, interaja com todas as mesas, né? Crie um ambiente de muito networking, mas não deixe de fazer a chamada para ação, né? Entregar a lista de pedidos, né? Usar todo o checklist que a gente vai passar na nossa próxima aula, que é realizar as vendas, porque o jantar harmonizado é uma forma de fidelização, de levar a experiência, mas principalmente aumentar as suas vendas e também a consciência, educar o seu cliente a degustar novos vinhos e principalmente, né, interagir mais com a sua marca e com o seu negócio. Até a nossa próxima aula.